Sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, aqui no 6CB Brasília e Lab Segurança 2026, que está na sua segunda edição, organizado pelo Concesp, e tem a oportunidade de reunir os principais gestores, autoridades, especialistas da segurança pública brasileira e não só, já que eu tenho aqui um convidado, Martim, que é policial federal da Suíça, que está aqui também representando como integrante da Associação dos Aditos Policiais. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito poder estar aqui e ter esse intercâmbio com você. Martim, é sempre bom conversar com policiais de outros países, né? Troca de experiência, né? Até antes aqui da entrevista a gente estava conversando, eu tive a oportunidade de morar um tempo em Portugal, e obviamente a gente chega naquele país e vai analisando ali como é que é a polícia, como é que é a formação, vai fazendo as comparações, vai vendo aquilo que dá certo, que é melhor, né? Às vezes pontua algumas situações, pô, a gente está melhor nesse aspecto, né? E eu creio que com o Martim não deva ser diferente, né? Ele já me antecipou aqui que está aqui há 8 meses no Brasil, inclusive elogiei o português dele, mas ele vai falar por que ele fala tão bem português, né? Muito compreensível, né? E, sobretudo, quando a gente fala, né, de uma polícia, né, que é a Suíça, né? A gente até brinca, né? Eu acho que você até já deve ter acostumado, tudo que é muito bom, a gente vai, pô, é formado na Suíça, né? Até por conta da questão que todos nós conhecemos a precisão do relógio suíço, né? Verdade. É isso, Martim? Verdade. Eu acho que a parte mais conhecida da Suíça são o relógio e os chocolates também, né? Exato, chocolate suíço. Pontualidade. Pontualidade, né? Um país belo também, né? Muito bonito. Né? Muito bonito, porém não temos muitos recursos próprios, né? Dependemos de outros países. Mas o país em si, organizado, muito bonito. É uma das maiores fontes de água, ainda potável, dentro da Europa. Eu acho que mundialmente, inclusive, também no ranking, nos top 5. E, Martim, você deve ter estranhado muito, né, quando chegou no Brasil, é porque a distinção é muito grande, em vários aspectos, né? Território, a questão da natureza, né, da exuberância da natureza, e, ao mesmo tempo, a questão do estado, entre aspas, de guerra que a gente tem, infelizmente, no Brasil. O ILAB, inclusive, tem esse fim. Hoje, a gente, nesse ano, está como temática a questão do combate e o enfrentamento ao crime organizado. O evento acontece num momento muito importante de debate sobre reformas legislativas, sobretudo constitucionais, a respeito dos papéis e funções das forças de segurança pública, né? Então, o ILAB ele congrega essas discussões, né? E ter a oportunidade, né? E a gente sabe que tem muito a mão do nosso querido Miller, Major Miller da PMGO, que é um grande amigo, a gente manda um grande abraço. Eu acho que esse mês já é o segundo evento, por assim dizer, que a gente tem a oportunidade de estar junto. Há pouco tempo atrás houve um evento, um seminário internacional envolvendo diversos países, e eu sei que o Miller teve uma participação efetiva. Nós estivemos lá também, como mídia oficial do evento, realizando várias entrevistas, né? E é aquilo que a gente sempre diz, né? É importante ter pessoas que construam pontes, como o Major Miller tem feito, e ele tem um carinho muito grande por vocês, pelos adidos, e sempre que tem oportunidade, ele promove encontros como esse, né? E isso é muito importante. É essencial. O trabalho que o Major Miller faz é muito importante. Como você falou, certo, constrói ponte. A cooperação policial deve ser internacional, a resposta deve ser global. Nós devemos justamente ter esses acordos bilaterais, multilaterais, para ter uma resposta adequada a esse crime organizado, que é internacional. Eles não conhecem fronteiras. Temos uma realidade, como você falou, completamente diferente lá na Europa, e ainda mais dentro da Europa, inclusive a Suíça, ainda outra realidade também, que seja histórico, que seja pela evolução, e tem vários fatores que modificaram essa realidade também para nós, para piorar nas últimas 2 décadas. É uma migração ilegal bastante grande, trazendo um cenário de terrorismo e ataques terroristas dentro da Europa,
com um número enorme de combatentes do jihad islâmico, ou seja, islamistas extremos, que é uma realidade diferente aqui, bem diferente. Mas, não obstante todo, qual é a realidade que nós temos em comum? É o tráfico de drogas, entorpecentes, pessoas, armas, humano, né? o tráfico humano e, inclusive, contrabando. O tráfico de drogas não para aqui, não é de um país para o outro, não é só cruzar a fronteira. O tráfico de drogas, entorpecentes, a cocaína que chega aqui, que seja da Colômbia, que seja da Equador, Bolívia, Peru, passa em grandes partes através do Brasil para chegar lá na Europa. E aí é a nossa realidade. Tráfico de pessoas, de humanos, a mesma coisa. De fato, é a razão pela qual a didância da Polícia Federal Suíça foi criada há 20 anos atrás, 21 anos, em 2005, aqui em Brasília, justamente por causa disso. Tráfico de pessoas, tráfico de humanos, principalmente de mulheres jovens, né, que são envolvidas nesse âmbito de prostituição. E, Martim, você falou muito bem, assim, cada nação, cada país tem os seus problemas, né? A gente não pode também achar que, por exemplo, o policial suíço vive em berço esplêndido, como a gente costuma dizer, porque não há essa criminalidade exacerbada que existe nas ruas. Mas, por outro lado, quando a gente fala de União Europeia, né, quer dizer, um conjunto de países que vivem numa realidade praticamente sem fronteiras. E quando não há fronteiras, né, o controle de entrada e saída ele é facilitado. E isso promove um fluxo também do crime entre esses países, que estão muito próximos um do outro, né? Então, o Brasil ele tem dimensões continentais e a gente meio que fica até um pouco isolado. Então, os contatos que temos em relação ao crime, obviamente, são de um estado para o outro, né? No caso da Suíça, sobretudo, né, por estar ele localizado num ponto estratégico da Europa, em que confluem diferentes interesses criminosos, né, sejam praticando em território ou em trânsito, né? Obviamente, isso agrega muita preocupação, sobretudo em tempos atuais, recentes, em virtude dos conflitos que estamos vivenciando atualmente. E a gente sabe que o impacto que não é só econômico, mas também a gente tem indivíduos, querendo ou não, envolvidos nesse conflito, que estão, inclusive no Brasil também, né? E esse alerta, né? Hoje o mundo está em alerta por conta de lobos solitários, né? Indivíduos que queiram praticar determinadas questões. Um outro problema que eu creio que seja muito... um problema que pode ser levantado dentro daquilo que a gente está falando aqui, são os ataques, né? Infelizmente, o Brasil começou a experienciar esses ataques, né, em algumas escolas, e é um fenômeno complexo, difícil de lidar, mas é uma realidade que na Europa, nos Estados Unidos, é bem mais frequente do que aqui. Esses atentados, por assim dizer, né? Então, cada nação tem o seu problema e, obviamente, pode emprestar esse seu saber para nos preparar para evitar situações que vocês vivem cotidianamente. Eu tenho certeza que também, né, vocês bebem da fonte aqui para também ter pelo menos uma análise, vivendo em uma situação de um país, e aí a gente olha, é lógico, temos situações isoladas, como do Rio de Janeiro, né? Mas essa perspectiva também de analisar, né, um país em que você tem uma guerra urbana que o policial trava todos os dias, também serve de experiência para que vocês possam também se preparar para incidentes dessa natureza e também para evitar, para não chegar na mesma situação, né? Absolutamente. Eu concordo plenamente. O tamanho do Brasil não é comparável com outros países da Europa. Como você falou, tem tamanho continental. É o quinto maior país do mundo em tamanho, né? Então, é difícil consolidar dentro do país, entre os estados já, essa segurança.
Nós temos, porém, outra dificuldade, que países são justamente o oposto, são muito pequenos e a fronteira vem muito rápido. Então, mas temos também o que você acabou de falar, esses ataques nas escolas, já vemos, eu acho que vem copiando isso tudo dos Estados Unidos. Sempre certas coisas copiam dos Estados Unidos, pelo menos as coisas ruins, como os ataques às escolas. Infelizmente, nós temos esses conceitos para lidar com essa temática. E acredito que sim, aí tem parcerias. Nossa própria associação dos adidos de polícia aqui no Brasil, abrange vários países europeus, inclusive Estados Unidos, que pode fomentar essa formação justamente em evitar, em lidar com essa temática. Inclusive, tivemos recentemente alguns casos de apoio da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, identificando, detectando situações e que, com a atuação da Polícia Militar aqui do DF, da Polícia Civil, nós conseguimos evitar algumas situações, né? Então, já é uma prova inconteste de como essa mecânica que existe entre os adidos, e a gente sabe que todas as corporações policiais também têm os seus pontas de lança. A Polícia Militar do DF tem a nossa seção de relações institucionais, né? São justamente organismos que promovem, né, essa troca de informações, experiências, né, porque é importante, né? Sim. Não, eu acho que o Brasil está em um bom caminho. Eu levo 8 meses aqui. Eu vi que vocês já implementaram várias ferramentas que eram bem necessárias no combate ao crime organizado, como forças-tarefas em diferentes níveis, não só Polícia Civil ou Polícia Federal, mas em conjunto, todas as autoridades, incluindo a Polícia Militar. Ouvi agora mesmo na discussão, eu não conhecia a Draco, por exemplo, que eles me explicaram exatamente o que é. Tem a Draco, GAECO, tem a FICO também. Todas as forças-tarefas são modelos que nós, na Europa, por ataques terroristas, mas inclusive não radicais islamistas, já antes, historicamente, nós tínhamos grupos terroristas como a ETA na Espanha, a IRA na Irlanda, tínhamos o RAF também na Alemanha, que passava a fronteira, também estavam na Suíça. Então, a máfia da Itália, sem esquecer essa aí, a Guarda de Finança, que fez um trabalho impressionante, justamente dando esse golpe na máfia, tirando os meios financeiros, o que eles recoltavam, eles iam justamente aprender esse dinheiro. Essa é uma ferramenta muito importante, e atrás desses meios financeiros, porque acaba que eles têm ingressos de bilhões por ano, bilhões de dólares por ano, e recursos sem limite, enquanto nós estamos muito limitados nos recursos, muito limitados nas possibilidades também jurídicas que nós temos muitas vezes. Então, assim, essas ferramentas são essenciais, E, Martim, o ponto de situação, né, inclusive a temática em discussão do ILAB é a questão do combate e enfrentamento ao crime organizado. Mesmo na situação do Brasil, que é um país continental, a gente sabe que, obviamente, a modernidade e as redes sociais, a tecnologia, a internet, ela aproximou, né? Não fisicamente, né, mas aproximou diversas pessoas, inclusive com intuitos criminosos, né? Então, a gente sabe que hoje, às vezes, um indivíduo na Suíça pratica um crime aqui no Brasil e vice-versa. Para além disso, a gente tem a questão do enfrentamento e combate ao crime organizado, que necessariamente precisa ser realizado em um processo colaborativo com outros países, né? A gente sabe que a questão da lavagem de dinheiro, né? A gente percebe que tem os paraísos fiscais, tem o crime organizado se utilizando das mecânicas informais, mas também formais, né? E não há outro caminho que não seja a cooperação.
cada vez mais, obviamente, as legislações elas têm procurado se adaptar, né, com as dificuldades burocráticas, né, de qualquer estado. E aí as polícias, elas, ao mesmo tempo, elas vêm, obviamente, dentro da discricionalidade e aquilo que a lei permite, tentando fazer processo colaborativo com outras nações. E aí é muito importante, né, a gente ter mecânicas, né, como essa que eu falei, né, do Major Miller, as secretarias de relações institucionais, as amizades que se criam, em que você cria pontos de contato legítimos, obviamente, né, dentro da legalidade, mas e pontos de contato informacional de ajuda mútua em que se faz necessário, porque o crime ele se organizou, ele não tem fronteiras. Quando a gente fala no Brasil, a gente tem uma grande organização criminosa, que é a maior da América Latina, e que hoje já está presente em diversos países, inclusive da Europa, que é o PCC. Então, é nada mais lógico do que criarmos mecânicas que possam aproximar esses profissionais de diferentes países. Absolutamente. Você falou certo. São essas mecânicas, mas, sobretudo, essa cooperação, como eu falei, são diferentes acordos que também precisamos fazer, sejam bilaterais, sejam multilaterais. Acordos como, por exemplo, a cooperação penal internacional ou a cooperação penal entre dois países. A Suíça, por exemplo, e o Brasil temos um acordo de cooperação penal que é de 2009. E isso é a base para nós poder intercambiar informações e, através disso, dar continuidade a um processo penal ou, pelo menos, acelerar esse processo penal, receber informações mais rapidamente, de forma talvez, inclusive, facilitada. Temos também outros acordos, como o acordo de extradição. Eu acho que um dos mais antigos acordos que existe na Suíça com outro país é com o Brasil, 1934. E outros acordos aí que estão em caminho. Combate por exemplo, ao tráfico de pessoas, etc, etc. Então, essas são ferramentas que nós precisamos, que são essenciais. Mas, além dessas ferramentas, e é por isso que nós temos essas adidâncias no mundo, e a Suíça também manda, e o Brasil também tem. A Polícia Federal tem 22 adidâncias em todo o mundo, abrindo mais, não sei se são 9, não sei se o número é correto, mas acredito que são 9 para ser abertas esse ano, inclusive o ano que vem. Então, por quê? Porque esse intercâmbio pessoal é ele que facilita a abertura de portas, a abertura de informações, o recebimento, recolta de informações, intercâmbio justamente de saber, de conhecimentos. E isso é essencial. Não tem um canal Interpol que possa repressar isso aí. O Interpol, por exemplo, um canal ótimo. 191 países estão na Interpol. Mas o que acontece? Que, pelo regulamento da Interpol, você tem uma oficina nacional central por país. É uma. E, normalmente, pela estrutura policial do país, você já vai definir aonde que vai ser. Aqui no Brasil, por exemplo, é a Polícia Federal. A Polícia Federal depois tem vários satélites, que vai ser nas superintendências, em cada estado uma, e eles que têm essa informação na mão. Agora, por exemplo, há outros países que a estrutura não é tão fluida, que o canal não é monitorado. Interpol, imagina, tem 4 idiomas que são oficiais, que é o inglês, francês, espanhol e árabe. Se a pessoa que está monitorando esse canal não fala nenhum desses idiomas, essa mensagem, mesmo sendo urgente, vida ou morte, ela vai ficar lá nesse canal e ninguém vai saber. Inclusive, às vezes, pela estrutura, essa autoridade de polícia que vai receber a mensagem não vai transmitir na outra polícia, instituição policial, que seria responsável para ir ajudar essa pessoa. Então, é um monte de fatores que complicam essa cooperação quando não é efetiva dessa forma. Canal Europol,
Brasil também está no canal Europol. Inclusive, fez um acordo em junho, acredito, que foi assinado um acordo com a Europol para o Brasil participar operacionalmente, ou seja, tem acesso pleno ao canal Europol para fazer essas forças-tarefas, para criar forças-tarefas, para transmitir casos operacionais, etc., etc. Mas aí também o idioma inglês, quem vai monitorar, aonde, qual autoridade, vai ser transmitida essa informação às outras autoridades, etc., etc. Então, continuamos, mesmo com esse avanço tecnológico, precisando desse intercâmbio pessoal. Ele é essencial, é ele que vai abrir as portas. E, Martim, eu me lembro quando eu fiz um curso de contra-terrorismo no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna da PSP em Portugal, que inclusive ela fazia parte, se eu não me engano, é a CADEPOL. Era como se fosse, ela integrava o sistema de academias de polícia dentro da Europa, que permitiu o livre trânsito de alunos, né? Inclusive, à época, a gente estava recebendo lá alguns policiais da academia alemã, né? Eu achei muito interessante essa troca de experiências que a gente não tem no Brasil, né? Obviamente, a gente está falando do mercado da União Europeia, né? E, obviamente, há uma necessidade maior. Outra coisa, Martim, eu gostaria de aproveitar e perguntar para você falar um pouco, né, de forma resumida, como é que é o sistema policial suíço, que é a curiosidade que a gente sempre tem, né, poxa, como é que é a polícia na Suíça, no caso do Brasil, em que a gente tem várias polícias, né, a gente tem uma crítica muito forte, porque meio que a gente chama, brincando às vezes, meia polícia, né, porque não tem um ciclo completo, nós não temos polícias nacionais, né, eu digo, no caso, militares, né? A gente tem as polícias estaduais. Como é que é o modelo em relação, e aí fazendo uma comparação mais ou menos aquilo que tem parecido com o Brasil e aquilo que tem muito diferente? Olha, é uma estrutura tanto parecida como não. Vamos começar pelo que é parecido. Parecido é que temos uma estrutura, temos uma Polícia Federal, que se encarrega de tudo que é investigação, terrorismo, crime organizado grave, pesado, como as máfias, cartéis de droga, etc., etc., tráfico de pessoas, de humanos, de armas, explosivos, etc. Faz também a proteção a autoridades, nós chamamos de magistrados, mas são as autoridades, são dignitários, que aqui fala assim. Por outra parte, cada cantão, nós chamamos de cantões-estados, tem uma polícia autônoma. O que é comum? Vocês têm 26 estados, o 27 seria o DF, nós temos 26 cantões dentro da Suíça, que é o tamanho do Espírito Santo, inclusive um pouquinho menor que o Espírito Santo, e dentro dessa Suíça, 26 cantões que são soberanos, autônomos, e cada um com uma única polícia de ciclo completo. Ou seja, é uma organização cantonal de polícia que inclui a polícia ostensiva e a polícia judiciária. Nós fazemos todo, ciclo completo. São 2 anos de academia de polícia e 2 anos de prática depois no corpo de polícia, onde você vai... Ela é entrada única? A divisão entre oficiais, como aqui é oficiais de praça, agente, delegado... Essa é outra coisa interessante. Não existe mais. Antigamente, você tinha uma divisão entre o que ia ser um agente ou um soldado, dependendo como é estruturada a força de polícia, e o inspetor. Tinha a possibilidade de entrar como inspetor em certos cantões. Mas essa ideia já foi eliminada, agora você vai fazer o ciclo completo, academia, como eu falei, 2 anos academia, 2 anos de prática, e vai entrar pela base. Todo mundo vai entrar como agente ou soldado. E vai fazer esses anos que você vai ter que fazer, com a experiência que você vai ter que fazer, para depois poder trocar para outras áreas, se especializar, ou subir hierarquicamente. E então, é assim, somos poucos policiais, somos 17 mil policiais para toda a Suíça, e os corpos de polícia são pequenininhos.
alguns maiores que outros, mas em base é uma hierarquia muito plana, que não dá base a grandes pulos na hierarquia. Ou seja, tem um pulo, por exemplo, em certas polícias que vai do soldado basicamente para o sargento primeira. E não tem nada entre meio. Esse é um exemplo. Tem outras polícias que são um pouquinho mais organizadas, como, por exemplo, a Polícia Cantonal de Zurique, que é um ciclo completo de 7 anos. E nesses 7 anos vai ser acompanhado, vai ver todas as áreas da polícia, que seja polícia ostensiva, intervenção, aeroporto, controle, migração, entradas, como aqui seria a Polícia Federal que faria, e polícia judiciária. Você vai fazer o ciclo completo, com prevenção, intervenção, com todo, 7 anos. E, basicamente, é um dos modelos que tem na Suíça. Outras polícias não têm isso aí. Mas o interessante é você iniciar pela base. A Polícia Federal, por exemplo, não tem academia, você não tem acesso direto à Polícia Federal. Você tem que fazer o caminho completo desde a base para entrar na Polícia Federal, se quiser ser policial federal. Então, e aí precisa mínimo esses 7 anos de experiência na rua, com todo completado e talvez uma especialização em certa área para você poder acessar a Polícia Federal. Lá é exigência de nível superior para acesso, Sim. como aqui no Brasil? Sim. Para o primeiro nível já se exige nível superior? Não é só nível superior. Inclusive, lá a formação é um pouquinho diferente. Você tem formações profissionais, que aqui já seriam universitárias, muitas delas. Você tem que ter formações federais, diplomaturas federais, são mínimo 3 anos de formação com diplomatura federal. Ou seja, você vai finalizar isso aí com um diploma federal. Ou academia ou universidade. Ou seja, um curso acadêmico, universidade. Seja assim, universidade você não vai acessar se você só tem um ensino médio, por exemplo. Não vai, não tem nem como chegar na polícia. Martim, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Colocamos o canal Última Ratio à disposição da associação, né? Sempre bom ter essas experiências, esses momentos em que a gente aprende um pouco mais sobre as nossas forças policiais de outros países, né? A Suíça, como eu falei, né, é um país em que a gente tem uma visão, no Brasil, eu creio que em diversas partes do mundo, né, muito boa em relação ao país, à nação, ao seu povo, né? Tanto que é o grande exemplo daquilo que se chama precisão, né? Toda vez que a gente quer fazer alguma brincadeira, a gente fala a questão do suíço, né? E o brasileiro, eu acho que deve ter sido uma questão de adaptação sua complicada, né? Que o brasileiro marca 10 horas, né? Aí ele vai chegar lá pelas 11, 10h30, né? Meio-dia. Acredita que não. Eu fiquei bem surpreso que a pontualidade até agora foi fenomenal. Foi fenomenal, exemplar sempre. Você tem que conhecer meus amigos. Brincadeiras à parte, Martim, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado aqui. Parabéns pelo português. E você não disse, né? Acabamos a nossa entrevista, tem que dizer por que você fala o português tão bem. Fala para o nosso povo. Eu tenho proveniência da Espanha, mas fui casado com uma brasileira por muitos anos. Então, assim, tinha que aprender, né? Tinha que aprender, exatamente. Parabéns, Martim. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. E esse foi mais um podcast, edição especial aqui no ILAB Segurança 2026, CICB, em que o CONCESP, na sua segunda edição, organiza esse belíssimo evento e que a gente tem a oportunidade de ter bate-papos como esse. Forte abraço a todos e até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Foi, senhor.